Alexandre, obrigado pela sua, realmente, você ter cedido esse espaço aqui para o nosso programa. Realmente causa arrepio essa história. Gostaria que você contasse um pouco para a gente o que é essa sede, a história da sua família, a história da origem disso aqui. Tá, então, Luciano, eu quis te trazer aqui, nós estávamos lá no Alambique. Sim. E essa casa que eu vou te mostrar, essa fazenda, né? Casa sede, a fazenda pertence desde a época de 1860, a construção da casa sede da fazenda, que antigamente era a casa do Barão de Engenho. Fantástico. Então tem toda uma questão lógica, né? Sim. O porquê da casa, hoje existia ainda a senzala, a casa feita de taipa, e até a visão do barão, né? O dono Sim. da fazenda na época, ele precisava ter o controle total da fazenda. Certo. Então a gente vai chegar aqui na casa. Alexandre, o que seria a taipa? Vamos explicar para o pessoal. A taipa, na época, era o quê? A estrutura dessa casa, o alicerce dela, a fundação dessa casa, ela é toda de barro batido, Sim. com amarração de bambu. Fantástico. E antigamente não se usava o ferro, então eles amarravam o bambu com cipó. E aí vinha bem com rudimentar, barro, bem pequitinha, né? Exatamente, que era na verdade a matéria-prima que se tinha na época. A base dela toda é taipa. A base dela toda é taipa. Até hoje, se você subir no sótão da casa, você vai ver a amarração de cipó nas vigas de peroba antigamente. E você explicou que essa casa tem uma estratégia realmente, eu vi que agora tinha realmente uma disposição um pouco lógica, sim. Nós chamamos de quadrilátero funcional. Quadrilátero funcional. O que é isso? Esse quarto aqui do lado esquerdo Sim. é o quarto do Barão de Engenho. Desse ponto estratégico, ele tinha a visão da fazenda toda. Correto. Que é o terreiro de café, o alambique. O alambique atrás. E aqui embaixo, onde hoje é o lago, aqui era onde tinha a criação dos animais. Então, ele abria a janela do quarto dele, ele tinha o controle de toda a situação. De toda a situação, porque aqui tinha porco, galinha e tal, que eram os animais que eram abatidos para servir tanto para o barão, no caso, certo, como também servir de alimento para o escravo também. Certo. Esse escravo, onde ele ficava, Alexandre? A casa, lá atrás da casa, nós vamos dar uma olhada, Sim. nós temos uma senzala. Sim. E os escravos que cuidavam aqui da casa, sim, se você observar aqui, ó, Luciano, você vai ver uma divisória. Sim, né? Tô vendo o nível ali. Essa parte aqui, para cima, sim, é a casa com tábuas, frestas, e embaixo ficava o escravo. Por que dessa tábua, na verdade, com esse espaçamento entre uma e outra? Sim. Porque o calor do escravo que aquecia a casa. De arrepiar. Entendeu? De arrepiar. E a casa, a senzala tinha que ser baixa, sim, a altura, porque o escravo na época tinha a capoeira, a roda de capoeira, correto, que é hoje conhecida. O escravo lutando, fazendo as artes na época dele, de roda de capoeira, ele poderia ser uma afronta, ser uma ameaça contra tanto o barão, para o barão de engenho, como também para o capataz. Por isso ela baixa, para não ter realmente acesso aos movimentos. Exatamente. Essa entrada aqui, essa estrutura, essa arquitetura, era como se fosse uma capela, e o barão, para eles conversar, na verdade, com o capataz e os escravos, sim, ele saía, então você vê um nível mais elevado, que é para mostrar o poderio perante os escravos. Correto, entendeu? correto. E, Alexandre, sua família aqui, ela entrou realmente e começou a seguir historicamente, né, tudo isso que você me contou. Há quanto tempo, Alexandre? O meu bisavô comprou a fazenda aqui em 1910. 1910. Ele veio de Almeria, da Espanha, trabalhou em Amparo como colono e depois foi galgando a vida dele, até que o sonho de todo imigrante na época era conquistar a sua própria terra, e aí ele comprou essa fazenda. E daí já se existia toda essa parte histórica que a gente está falando, e ele começou com a cachaça, já tinha a parte do alambique, e aí começou a processar essa cachaça de uma maneira mais agressiva, vamos dizer assim, comercialmente. Sim. Daí veio o nome da cachaça Dom Pedrito. Dom Pedrito? Dom Pedrito é uma homenagem ao pai dele, seria meu tataravô. Seu tataravô. Chamava Pedro, como é descendente de espanhol, a homenagem no diminutivo. Que não é Pedrito. imigrante, ele permaneceu? Ele permaneceu a homenagem ao pai, Pedrito, Dom Pedrito, Dom Pedrito. A cachaça Dom Pedrito, que é a nossa amarela, uma cachaça envelhecida em tonel de carvalho.
e a Maracanã, sim, que é o pássaro Maracanã. Que é essa que eu estou experimentando agora. Que é essa que você está tomando. Essa cachaça Maracanã exportava na época para a Argentina, por isso o rótulo dela é um rótulo mais tropical, que mais faz brasileiro. uma alusão ao Brasil. Mais comercial. Exatamente. Alexandre, é incrível escutar isso, porque você consegue trazer 100 anos de história para mais e preservar isso. E não somente preservar. Eu acho que o produto em si, ele não vale somente o que ele tem sabor, o que ele gosta. A história, a etimologia dele, eu acho que valoriza muito isso aí. Parabéns para você, principalmente, por preservar historicamente isso e divulgar isso ao longo do nosso... Mais 100 anos, né? Verdade. Quem sabe seus tataranetos poderão contar essa história, né? É o que a gente espera, na verdade. Certamente, certamente. É isso aí. Vamos conhecer o interior da casa. Poderíamos, com permisso, entrar nessa residência histórica? É um prazer poder mostrar isso para Por você. favor. Pessoal, segue a gente, vamos aprender juntos. Então, Luciano, o que a gente estava comentando lá fora, Sim. né, o quarto do Barão. O quarto do Barão. Uma curiosidade, esse quarto aqui... Tá, o quarto da direita, ok. Antigamente era conhecido como o quarto do forasteiro. O quarto dele, se ele de repente, porque a parte de trás disso aqui, essa sala ficava fechada. Então o barão Sim. e os homens se reuniam nessa sala. Nessa sala. Se o forasteiro aprontasse, fizesse algum gesto que não fosse do agrado do barão... Era desconhecido, né? Era desconhecido, Sim. veio esse termo, que é a porta da casa, serventia da rua. Certo. E aí o forasteiro já se retirava por aqui, não tinha nem Já era acesso próximo. ao restante da casa. Porque na parte de trás da casa era onde ficavam as donzelas, que a gente vai conhecer agora. Aqui então temos, popularmente falando, que era a nossa zona de trânsito. Entrou aqui, não tem acesso à minha família, à minha cultura, à minha vida. Exatamente. E aqui, qualquer coisa. Ele já era Fantástico, retirado. fantástico. Vamos conhecer então a parte das donzelas? Vamos lá. Essa porta. Então aqui, praticamente, Alexandre, fechado, reuniões dos homens, barão em si. Aqui era a proteção familiar então. É realmente a retaguarda da casa. Depois puder Sim. dar uma mostrada na espessura das paredes. Fantástico, olha o tamanho. A gente estava falando da taipa, né? Sim, sim. Que é o revestimento de barro com bambu. Tem meio metro essa espessura, né? Isso é impressionante. Aproximadamente isso. sim, sim. Hoje, logicamente, a casa passou por algumas mudanças para que a minha mãe hoje pudesse estar morando aqui. Correto. Então hoje é um banheiro e tal. Mas antigamente a alcova era esse quarto, que não tem janela, não tem nenhum acesso, apenas essa porta, Sim. aonde as mulheres da casa ficavam trancadas nesse setor aqui nessa. Porque quando viu o forasteiro, Sim. podia acontecer de alguma mulher, alguma donzela da casa se interessar também pelo forasteiro Correto. e acabar indo embora com ele. Correto, Então o barão, por precaução, Sim. trancava a porta e as mulheres E protegia as ficavam mulheres. aqui, entendeu? Que curioso isso, né? Atualmente existem táxis femininos, vagões de trem feminino para proteger a mulher em si. Então isso nós estamos falando que é nada mais do que puxar na história, na história, e exatamente. acontecer. Fantástico. Continuando, nós temos aqui uma lindíssima sala. Eu sei que os móveis são lindos e feitos à mão, são da época. Aqui você tem meu bisavô, meu bisavô e minha bisavó. Que é o Pedrito. O Pedrito, Sim. que veio de Almeria. Sim. Né, onde a gente estava falando que o primeiro trabalho dele foi lá como colônia em Amparo. Sim. Essa sala aqui, nós temos naquele quarto, não está aqui, mas são as poltronas que são as namoradeiras. Namoradeira? Aonde a namoradeira, quando o barão permitia, a mulher, né, da casa, uma das mulheres, filha, elas podiam ficar nessas janelas na namoradeira. Certo. Com a visão, logicamente, Do barão, sempre. se conhecendo para de repente daí continuar uma nova etapa da vida da filha do barão. Certamente os seus pais, até os meus pais, temos relatos, né, que para namorar tinha que ser na sala de casa, né? Sala de E casa. no máximo de mão dada. Verdade. Eu ainda não sou tão velho, mas também não sou tão novo, mas ainda participei um pouco disso. Porque acaba que a gente Hoje, traz, né, dentro Sim. de nós a raiz, né, da história. Sim. E hoje você vê, antigamente, né, não muitos anos atrás, essa questão da permissão
para se namorar, né? Essa coisa bacana, bonita, vem dessa história nossa, do nosso país, né? Alexandre, você comentou lá fora que os escravos que trabalhavam na casa, ficavam embaixo da casa, para o controle do barão. Exato. Posso observar que seria essa a entrada? Essa entrada. Aqui é a partir da cozinha, né? Onde se preparava a comida para os barões, né? Para os visitantes. E aqui, esse batente, até a altura dele, uma altura mais baixa e tal, que aqui era o acesso que dava para a senzala, que é o porão. Então, olha, eu interpreto como a entrada de serviço em restaurantes, em casas, dá-se por esse nome, para a entrada do serviço. Exato. Fantástico, fantástico. Eu vejo esse azulejo, coisa que eu nunca realmente não vejo em lojas, não vejo nada para vender atualmente. Os azulejos são azulejos portugueses, né? Sim. Da época mesmo, né? E a gente procura, minha mãe, né, preservar até hoje, que aqui é a parte da cozinha. Hoje minha mãe utiliza... É operacional a cozinha? Operacional, exatamente, a cozinha. Então a gente tem aqui a coifa toda de alvenaria. Com azulejo, o forno de Esse ferro. forno... Não, eu tenho que mostrar isso aqui. Eu só ver se vocês conseguem fechar isso aqui, porque é realmente algo... Para os cozinheiros modernos, como eu... É fenomenal, Alexandre, você poder... Esse forno, além dele ter, lógico, na hora de fazer um cafezinho, no coador de pano, um outro sabor, sim, ele tem um encanamento dele todo ligado na casa, sim, que seriam serpentinas, onde a casa, hoje uma casa moderna no aquecimento a gás, sim, e aqui a gente ainda consegue ter as torneiras da casa quente, com água quente, através do forno que aquece. Tive o prazer de morar na Europa e vejo que os interiores realmente a gente chama de termosifone, que é realmente o aquecimento pelos países serem invernais muito frios, então o aquecimento dá pelo gás realmente envolvido em toda a casa pela serpentina. Fenomenal de encontrar isso aqui, muito mais antigo daquilo que eu poderia imaginar. Maravilha, gente, maravilha. Vamos continuar agora lá na parte de fora e demonstrar historicamente a senzala. Alexandre, casa sede. Observa aqui no fundo, eu suponho que seja a senzala. A senzala, isso. Tá. Gente, senzala é uma coisa que causa arrepios, todos sabem da abolição, o tanto que foi importante para a evolução nossa histórica, porém, foram graças a eles que viveram ali, que nós hoje temos a feijoada como prato principal no Brasil. Verdade. Então, historicamente falando, gastronomicamente falando, eu causo arrepios, porque o Brasil ele tem uma identidade de colônia. Então nós temos aqui comida portuguesa, comida francesa, comida italiana, mas nossa origem começou ali, gente. Começou ali. Com restos, com sobras, e hoje temos que valorizar isso muito.